Bom dia todo mundo, sabadão, 9 horas da manhã, quem aí caiu da cama? Quero dar bom dia aí, Josiel, Rafa, Jéssica, Lucas, Vilmara, David, Luciane, Augusto, Mariusa, bom dia para todo mundo, chama o pessoal, vem para a live. Aqui comigo hoje a Paty do Sebrae e o Thiago da Penic Lobster, bom dia pessoal. Animado? Bom dia. Animados, dia de sol, aqui em Curitiba, bastante gente, o pessoal já acordou lá, mandando ver nos grupos, já tá cheio de gente pendurada nos canais de voz lá, conversando, show de bola. Chama o pessoal para cá, vem para a live, que a gente está esperando você. Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Tive uma noite deliciosa. Espero que todos vocês aí depois da festa também. E hoje, muita energia, disposição para a gente conversar mais sobre as nossas soluções, né? Como fazer essa ideação. Com certeza. E ó, vocês pediram e ela voltou, então Paty está aqui. Abusem, explorem. Então, aproveitem também para mandar suas perguntas aqui no chat para ela, algumas perguntas que a gente ficou de responder ontem, tá? Então, é muito importante que vocês explorem aí, que vocês tirem e esclareçam todas as suas dúvidas. Depois daqui da live, a Paty vai estar disponível também no Discord para dar mentoria. Mas aproveitem esse momento. Então, hoje a gente começa aí oficialmente, né, o nosso hackathon com o conteúdo que vocês vão desenvolver o projeto de vocês. Então, a gente começa falando sobre ideação, que é a primeira etapa desse nosso hackathon. Então, o Thiago vai apresentar para vocês, vai falar sobre ideação. Aproveitem para colocar suas perguntas e depois a gente volta aí a Paty também para esclarecer as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá? Bora! Thiago, tá contigo então? Tá comigo já? Então, fechou. Pessoal, bom dia. Vamos lá. Primeira conversa que a gente vai ter vai ser aquela primeira caixinha, que é a parte de ideação. Eu, particularmente, não sou... Eu tenho uma tendência a trabalhar a ideação de uma forma mais rápida, assim, não é algo que eu acho que vale... Assim, tem, por exemplo, design thinking, que percorre um pouco mais, sai um pouco da ideação, vai até prototipagem, e outras técnicas, mas a fase de ideação, na minha opinião, ela deve ser uma fase rápida e sem muito processo, tá? Ela tem que ter uma etapa, tem que ter um controle, tem que ter um objetivo final, que é encontrar hipóteses, sim, tem que ter isso, mas eu acho que a melhor forma, às vezes, de trabalhar a ideação é trabalhar de um jeito mais rápido mesmo, discussão, o conflito criativo, tá? Eu acredito muito nesse conceito de ter um conflito construtivo dentro de um time onde você tem várias ideias literalmente esbarrando uma na outra e colidindo uma na outra, que normalmente esse é um dos processos mais bacanas para você se divertir também no processo de ideação. Na minha opinião, ela é uma fase mais divertida e também esse conflito e essa discussão construtiva é extremamente válida nessa etapa, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui, vou fazer uma apresentação rápida sobre o tema e na medida que eu for apresentando, pessoal, caso vocês queiram já preparar as perguntas que estavam ontem no chat para mandar para a Patrícia aqui também, para discutir as temáticas do hackathon, fique à vontade, tá? Beleza? Então, vou procurar aqui os meus slides, achei, agora vou compartilhar minha tela. Aqui, o Laurindo já está falando que as ideias estão brotando, é isso mesmo que a gente quer, Laurindo. Eu vi que a Beatriz mandou aqui, ó, eu amo tanto a Penic que tô em mais um hacka. Beatriz, ó, a Beatriz tem uma caneca que ela ganhou, que você não recebeu ainda só a Beatriz, porque acabou a canequinha preta no nosso fornecedor, mas chega no final de outubro. E ó, quem participa de live ganha o quê? Ganha a caneca também da Penic Lobster. Então, ó, chama o pessoal para a live aí, viu? Tá, então beleza, vamos lá. Tela cheia. Paty também quer a caneca da Penic Lobster, né, Paty? Foi bem isso que eu pensei. Então... A Lu tem também, a Lu Stefanello também. Gente, que legal ver a carinha de vocês, né? A Lu Stefanello tá aí também? Tá todo mundo aí, quero café, hashtag quero café. E agora bora começar a nossa live de ideação. Thiago, contigo. Tá a minha tela aí já? Tudo certinho. Beleza. Ideação, né? Ideação é justamente essa etapa inicial. A ideia é gerar um certo volume de ideias, tá? Gerar um certo volume de ideias e a partir desse volume de ideias escolher a ideia vencedora, certo? É um processo
É um processo que ele tende a ser divertido, ele tende a ter esse ambiente de discussão que eu comentei agora no comecinho, e o mais legal, e uma forma interessante de pensar a ideação, olhando no macro, é que o que deve vencer num processo de ideação é a melhor hipótese, tá? Esse é o objetivo final, a melhor hipótese possível que a gente colocou na mesa é a que deve vencer. E não é uma disputa entre pessoas de quem teve a melhor, né? Eu tive a melhor ideia, eu que dei a melhor sugestão, ou a pessoa que argumenta mais, vence a pessoa que argumenta menos, ou o consenso, né? Muitas vezes, principalmente, tem uma palestra de um amigo meu chamado Adeildo Nascimento, ele é uma pessoa bem conhecida na área de RH e gestão de pessoas, e ele fala que um dos maiores desafios das grandes empresas é que elas tendem a criar uma cultura de consenso. O que é o consenso? O consenso ele é diferente do conflito. Quando você busca o consenso, você não quer discutir a ideia, você quer evitar um conflito, e não necessariamente a ideia que é escolhida, ela tende a ser, aliás, a hipótese criada, ela tende a ser a melhor, porque as pessoas elas não estão dispostas a conflitar umas com as outras com medo de gerar algum tipo de desconforto, tá? Então, o processo de ideação é justamente o contrário. Assim você gerar esse tipo de desconforto, assim você expor a tua opinião, se você realmente acredita que a ideia é boa ou não, para esse processo ser o mais construtivo possível, beleza? E um conceito interessante e que vocês vão ver que tá ligado às entregas que vão abrir daqui a pouco para vocês na etapa de ideação. O mais bacana não é construir uma ideia para alguém, tá? É você construir junto com alguém a solução. E esse junto com alguém são potenciais usuários, potenciais pessoas que podem se relacionar com essa tua solução de alguma forma. A pessoa que sofre com o problema que você está propondo resolver, tá? E o que é legal do Hackathon? Que tá cheio de gente da área de turismo, tá cheio de gente de todas as 3 verticais que fazem parte dos desafios desse Hackathon. Então, é uma excelente oportunidade, não para você ficar sozinho dentro do teu grupo de Discord com o teu time, mas você debater com mentores, com pessoas de outros times, pedir mentoria nos canais abertos que tem, ou pedir opinião de outras pessoas de outros times dentro dos canais abertos, para você começar já desde o começo, desde a fase de ideação, coletar informação e coletar dados que façam sentido para a tua ideia. Então, em vez de vocês se trancarem dentro, e vai ter essa provocação, tá, nas entregas, em vez de vocês se trancarem dentro do grupo de vocês, procurem essa interação dentro do Discord, se relacionar com essas pessoas, porque dali podem vir muitos insumos que tornem a tua ideia muito, muito boa, tá? A hipótese de vocês muito sólida. Inclusive, um exemplo que eu vou compartilhar super recente nosso, no Hack pela Gastronomia, foi do time que ficou em segundo lugar, o Dendo, né, Ana? Se eu estou pronunciando certo, você me corrija. Dendo, que vem do mineirês, né? Mineirês, dentro. Tá dentro do armário, né? A geleia tá dentro do pote. Tá dentro do pote, exato. Eles criaram uma solução super simples e legal, e o processo que eles fizeram de interação com as pessoas que estavam no Hackathon foi absurdo, assim, eu acho que, na minha opinião, de todos os hackathons que a gente rodou até hoje, foi um dos times que mais explorou essa possibilidade de se conectar com mentores, com pessoas do mercado, profissionais da área e também pessoas de outros times para amadurecer a ideia e o projeto, tá? Então, o conceito de você não construir sozinho, mas construir para alguém, mas você construir com esse alguém é uma solução. É um jeito de pensar que também faz bastante sentido, tá? Foco. Esse também é um momento, a hora que você... o processo de direção também é um conceito interessante. A Lu Stefanello, que é uma das mentoras que está aqui, se não me engano, dessa vez ela está como participante, ela fala uma coisa bem interessante, assim, começar a fase de validação já na ideia. Eu acho que vem muito desse conceito aqui, de você conversar com as pessoas que, de fato, podem um dia se relacionar e usar a tua solução, tá? Quando a gente fala de foco, muitas vezes a gente parte de uma ideia que tende a ser mais vaga, e o foco nada mais é do que você afunilar essa ideia e você chegar em algo menor, tá? Que você consiga executar num prazo curto de tempo,
não é nem médio, tá? No prazo curto de tempo. E esse, na minha opinião, é um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente está fazendo a gestão de projetos de uma coisa, que é em que momento eu vou lançar alguma coisa, em que momento eu vou pegar e vou oferecer para o mercado alguma coisa de valor que faça sentido e que possa impactar a vida de alguma pessoa. Não precisa de ser de milhões de pessoas no primeiro momento, mas que eu vou impactar a vida de alguma pessoa, tá? Você conseguir transformar essa ideia, esse escopo inicial de projeto em algo tangível em pouquíssimo tempo é um dos desafios. E isso exige foco, você conseguir filtrar. Então, até como provocação, e isso é uma coisa curiosa, várias vezes ali ontem durante o chat se falou que turismo é experiência, né? Turismo é experiência, o foco do turismo é experiência. As pessoas quando buscam turismo, independente da esfera e do tipo de turismo, elas buscam experiência. Concordo, tá? O difícil e o que eu me refiro a foco dentro desse contexto não é falar experiência, é conseguir definir o que significa experiência dentro desse contexto, tá? O que significa experiência dentro do contexto da solução que eu estou desenvolvendo? Ou como que eu vou aprimorar a experiência com o produto que eu estou solucionando? Como que eu vou transformar o regional? Como que eu vou desenvolver um aplicativo para gestão de experiências do turismo regional da minha região, por exemplo, tá? Então, abrir a caixinha da experiência e conseguir destrinchar e entender o que existe dentro dela, o que significa experiência para as pessoas, o que significa experiência para os negócios, é um passo e é um caminho para o foco, tá? Então, esse é um jeito de você conseguir encontrar foco. Abrir essas grandes caixinhas e entender o que tem dentro delas, porque daí ali você consegue entender, beleza, o que gera mais impacto, o que gera menos impacto e o que não gera impacto nenhum. E a partir disso, você basicamente cria categorias, né? Dentro da grande caixinha de experiências, existe as questões que geram muito impacto, as que geram pouco impacto e as que geram pouco impacto. As que geram muito impacto, você vai ver que vai ter mais lista de coisas que geram muito impacto, e essa lista de coisas que geram muito impacto, você vai ver que tem coisas extremamente complexas de executar e coisas que são um pouco mais simples de executar, tá? E quando você começa a destrinchar isso... Thiago, posso te interromper um segundinho? Porque eu acho que você trouxe um tema aí super importante. Eu acordei pensando nisso, na questão da experiência, né? A gente fala muito de turismo e experiência. Ontem eu falei 1 milhão de vezes e tive ainda a audácia de dizer que experiência era a principal das tendências. Eu só queria explicar, então, como é que a gente pode, uma forma simples da gente pensar a experiência no turismo. Pense que experiência tem a ver com impactar os 5 sentidos. Então, a gente entra num lugar e, às vezes, a gente nem sabe por que está tendo uma sensação boa. É porque a temperatura está adequada, a iluminação está adequada, tem uma música agradável, tem um perfume agradável. Então, a primeira coisa da experiência é a gente conseguir impactar os 5 sentidos. O que acontece? A gente está falando de turismo e, às vezes, as pessoas precisam tomar a decisão de compra antes em relação àquilo que ela vai comprar. Então, ela tem que, às vezes, olhar uma imagem e conseguir se sentir dentro daquele processo e, instantaneamente, ter uma percepção de como é que ela vai vivenciar aquilo dentro daqueles 5 sentidos. Então, sempre quando você pensar em experiência no turismo, pense em acionar os 5 sentidos. Só que não é só isso. Tem um segundo elemento que compõe a experiência do turismo, que é o entrar de um jeito e sentir que saiu melhor. O que isso quer dizer? É quando a gente entra num local e aprende alguma coisa, né? Quando a gente volta de uma viagem, o Ministério do Turismo tinha um slogan que eu gostava muito, que é viagem é para a vida toda. Quando a gente volta de uma viagem, a gente tem a sensação de que mudou, de que algo mudou na nossa vida. Então, e o que é isso? Muitas vezes passa pelo conhecimento, passa pelo atendimento, sabe aquela pessoa bem-humorada que te atendeu, que agregou, só que nem sempre a gente tem o melhor atendimento, né? Nem sempre a gente tem a melhor pessoa lá na ponta para atender o turista, a pessoa mais capacitada, às vezes porque os salários são altos, a empresa não pode pagar, às vezes porque eu não tenho a mão de obra formada para isso. Então, a gente tem que pensar em outras formas, além do atendimento, para agregar na visitação e no consumo do produto, para que aconteça ali um inusitado.
Então, vamos pensar a experiência, convido vocês a pensarem em experiência como que eu faço para impactar os 5 sentidos e como que eu faço para agregar algo mais. Muitas vezes isso passa pelo conhecimento, passa por contar uma história. Contar uma história não é só oral, eu conto uma história no cardápio do restaurante, trazendo aqui o exemplo que vocês falaram da gastronomia. Quando eu leio ali o cardápio de um restaurante que me diz aqui, a gente tem valores, trabalha com produtores locais, o máximo possível com ingredientes orgânicos, esses são os nossos produtores. Eu não preciso que o garçom me diga isso está no cardápio. A comunicação pode, eu falo às vezes para as empresas, pode estar na porta do banheiro, a comunicação pode estar no chão, porque a gente anda olhando para baixo, a comunicação pode estar no QR Code. Falando aqui um exemplo que eu gosto, tem uma loja da Nike em São Paulo, e eu entrei lá uma vez naquela loja da Nike e precisava comprar top. E, de repente, tinha, era um top para yoga, para um tipo de atividade, que era yoga, não sei o que, tops para esportes de corrida, tops para esportes de impacto. Eu não comprei nenhum top, mas eu saí de lá sabendo que o top que eu precisava comprar para a atividade que eu queria deveria ser de um jeito específico. E eu nem tinha ideia disso. Então, veja, isso é agregar experiência, agregar em conhecimento no processo de comunicação. Então, eu acho que hoje fiquei pensando, né? Acordei pensando, a gente falou tanto de experiência e a gente não se aprofundou no que é entregar experiência. Então, obrigada aí por esse seu espacinho que você me deu, desculpa te interromper. Não, que isso, não, eu quero aproveitar. Eu tava, olha que loucura, eu tava pensando, só comecei, cara, eu acho que não é um bom exemplo, mas você falou da Nike. E você falou dos 5 sentidos. A hora que você falou dos 5 sentidos, a primeira coisa que veio na minha cabeça são as lojas da Nike, tá? As lojas da Nike, qualquer loja que você for do mundo da Nike, elas têm o mesmo cheiro. Isso. Se você passa se você te vendo o olho, tá? Se você já conhece, se já sentiu o cheiro alguma vez, se te vendo um olho, te coloca em qualquer lugar do mundo, andando no shopping, você passa na frente da loja da Nike. Se você não tiver com Covid, você vai sentir o cheiro e você vai encontrar você vai saber que é a loja da Nike. Então, cheiro de grama molhada, né? Cheiro de esporte de grama molhada. Tem um cheiro muito característico. Eu aprendi isso nos anos 2000. E eu nunca tinha visto isso, né? Eu fui fazer um estágio na Disney e quando a gente passou na frente da confeitaria, veio aquele cheiro maravilhoso, né, de doce e tal, de pãozinho saído na hora. Aí o instrutor do curso, né, eu estava ali nos primeiros dias, ele falou, sabe para que é esse ralo? Aí eu falei, para escoar a água. Não, este ralo aqui, ele fica o tempo inteiro soltando cheiro de pão quentinho e doce, esse que te está salivando a boca e que te está dando vontade de comer. A Copenhague também é um case, quando ela colocou cheiro na loja dela, né, ela também aumentou muito, assim, as vendas. Então, é isso, assim, e a gente está falando de cheiro, mas a vivência, ela é muito impactada pelos nossos sentidos, a experiência é muito impactada pelos nossos sentidos. E todos eles, por isso que é gostoso a gente chegar num ambiente que está bonito, que está bem decorado, por isso que é gostoso a gente ver uma foto em que a pessoa está consumindo aquilo, por quê? Porque você se coloca no lugar dela, né? Então, pensar essa comunicação e o desenvolvimento de produtos e serviços que tragam esses valores aí, que impactem os nossos sentidos, agreguem conhecimento inusitado. Perfeito. Até anotei aqui, que daí eu vou voltar lá para apresentações e anotei uns tópicos de como, por exemplo, abrir uma caixinha e pensar esse momento de como focar na solução, beleza? Mas muito bom, muito bom. Storytelling, comunicação, atendimento, 5 sentidos, transformação e surpresa. Eu anotei. Deixa eu ver aqui. Aqui. Voltou aí, pessoal? Voltou. Tá. Então, por exemplo, isso que a Paty falou, né, abrir a caixinha da experiência. Então, quando eu estou pensando no meu projeto e eu quero ter um impacto na experiência, ou como que eu gero um impacto, né? Digamos assim, um dos desafios que o setor de turismo tem agora vai ser reconquistar a confiança das pessoas para elas se sentirem
seguras num processo de viagem, num turismo, tá? Numa situação de turismo. As pessoas elas estão deixando de viajar porque elas têm medo disso, né? Elas estão com medo de se contaminar, tem toda uma insegurança que paira no ar, não só econômica, como a gente comentou ontem, mas também das pessoas, e elas deixam de viajar. Um dos desafios do setor de turismo é justamente conseguir criar experiências que entregam storytelling, comunicação, um bom atendimento, que ative os 5 sentidos das pessoas, que causem transformação nas pessoas, que elas saiam melhores dessa situação e que criem também algum fator surpresa, né? Que elas se sintam surpreendidas durante esse processo. Quando a gente olha isso, tá? E a gente começa a olhar a experiência quebrada em processos, como a Paty trouxe para a gente, que foram os pontos que eu anotei, fica muito mais interessante trabalhar as ideias, porque agora eu criei verticais validativas para ver o que eu quero resolver ou o que eu posso resolver. Então, eu posso pensar numa solução para negócios aonde essa solução para um negócio de turismo pode ser implementada para ajudar que esse negócio consiga ter uma melhor gestão de como ela impacta os 5 sentidos das pessoas, ou como ela impacta a transformação das pessoas, ou como ela controla a qualidade de atendimento do local dela, ou como ela cria um storytelling e a comunicação que ela se relaciona com seus clientes, ou todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo, normalmente é mais difícil fazer, tá? Mas se você escolher, às vezes, uma vertical e você criar uma solução específica para você ajudar estabelecimentos da área de turismo a melhorar a comunicação e o atendimento que ela tem com seus clientes, numa situação pós-pandêmica, já pode ser algo interessante, já passa a ser o foco que eu estava comentando com vocês. E também esse processo que a gente fez agora, né, que a Paty abriu basicamente a caixinha de experiências, né, e a gente trouxe basicamente esses 5 tópicos, storytelling, atendimento, 5 sentidos, transformação e surpresa, a gente consegue abrir ainda mais essa caixinha e chegar a questões mais específicas de atendimento, a questões mais específicas dos 5 sentidos, né, dessa questão sensorial, de transformação pessoal, etc, etc. A gente consegue abrir e cada vez mais fundo. Quanto mais fundo a gente vai, mais focado tende a ser o nosso projeto e mais fácil é dar o primeiro passo, tá? Mais fácil a gente, beleza, amanhã vamos executar isso. Vamos ajudar negócios a transformar pessoas dessa forma, tá? Então, é uma etapa legal. Outra forma bacana e outro resultado legal que tem de trabalhar desse jeito aqui é porque fica muito mais fácil de você criar métricas, tá? Lembra que ontem eu comentei que o Startup Enxuta, o processo Startup Enxuta é você criar alguma coisa, medir os resultados que isso trouxe para o teu potencial cliente e usuário, aprender e voltar para o começo e construir de volta, etc. Quando você consegue abrir uma caixinha dessa e ir bem a fundo, você consegue medir resultados, consegue ser tangível. E quando você consegue medir, fica muito claro o que você pode melhorar, e melhorar é basicamente você aprimorar as suas métricas, tá? Então, quando a gente se refere a foco, isso aqui é um jeito interessante, e esse é um jeito bacana de trabalhar foco, beleza? Outra coisa que é importante na fase de ideação, as habilidades das pessoas que estão no time, tá? Eu sempre falo isso nessa apresentação, e é um conceito também interessante, que vem do Adeildo, inclusive. Times, tá? Equipes nunca são perfeitas. O time da Panic Lobster não é perfeito, o time do Sebrae não é perfeito, o time de nenhuma empresa do mundo é perfeito. As pessoas, elas não são perfeitas, tá? Então, você nunca vai estar numa situação de um time ideal. Nem no Paris Saint-Germain, com todo o dinheiro do mundo, e com o Neymar, e talvez comece daqui a um tempo, e nem no Corinthians, no São Paulo, no Atlético Mineiro, tá? Não tem time perfeito em nenhuma situação. Uma das principais habilidades de gestão é justamente você conseguir entender quais são os pontos fortes, não focar só nos pontos fracos, você entender que eles existem e criar mecanismos para você sabotar esses pontos fracos de um time. Mas, no geral, é você entender quais são os pontos fortes das pessoas que estão no teu time e como eles se complementam entre si,
tá? Então é legal nessa rodada de ideação vocês se conhecerem bem, vocês entenderem quais são as características fortes que cada um tem, e principalmente como você tem pouco tempo para construir alguma coisa, é interessante você focar nos pontos fortes dessas pessoas. Às vezes eu não vou ter o melhor, às vezes eu preciso de um developer para estar no meu time, e eu não tenho uma pessoa que tem um conhecimento profundo de desenvolvimento ou de programação, mas eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento profundo na parte de design e produção de telas. Então, em vez de eu focar o meu produto em algo que seja código, eu vou focar em design de telas, tá? Eu vou desenhar a minha estratégia de validação, a minha estratégia de produto focada nessas características. Às vezes eu tenho uma pessoa que tem muito conhecimento sobre atendimento na área de turismo. Talvez fazer um projeto e uma solução que foque em atendimento seja uma estratégia interessante para a gente sair com um projeto forte do Hackathon. Coisa do gênero. Então, o mais interessante desse processo é entender quais são as habilidades que o time de vocês tem e como elas se relacionam entre si, não se focar nas fraquezas, tá? Porque nenhum time é perfeito no final do dia. Foco, de volta, esse é o principal desafio. Conseguir pegar e abrir as caixinhas e chegar sair da consequência e chegar na causa dos problemas, tá? Então, como a gente tem ali aquelas 3 verticais de desafios criados, ele é amplo, né? Então, quando a gente pega ali, se não me engano, a experiência e segurança no mundo pós-pandemia, transformação digital dos estabelecimentos de turismo, qual que era o terceiro mesmo, Ana? Ou Paty? Não sei se vocês estão me escutando. Perdi, Thiago, perdi. Qual que é o terceiro, Ana? Comunidade, tá? Comunidade, segurança e transformação digital. São os 3 pilares que a gente tem ali no Hackathon. São desafios amplos, tá? Quando a gente pega um desafio amplo, normalmente a solução que sai, se a gente focar só nesse desafio, é uma solução ampla, extremamente difícil de executar e principalmente difícil de definir o primeiro passo. Então, esse mesmo processo que a gente acabou de fazer aqui agora ao vivo, que a gente abriu a caixinha da experiência e entendeu o que faz parte dessa caixinha e o que a gente pode focar dentro dessa caixinha, dá para fazer a mesma coisa com o problema, tá? Então, você olha e você vê que as pessoas elas se sentem inseguras de viajar e praticar turismo por uma questão, enfim, pela questão sanitária que a gente está vivendo no momento. Como é que eu faço por que elas têm medo disso? Quais são as principais características? Por conta que elas têm medo de ficar em aglomeração e por isso que elas estão procurando, né, turismos não em pontos populares, mas procurar um turismo mais lado B, digamos assim, mais alternativo para evitar aglomerações, esse tipo de coisa e tal. Então você começa a entender e vai definindo a tua hipótese e vai descendo níveis. O papel dessa fase é você conseguir definir níveis e chegar numa etapa mais profunda do teu projeto, tá? Um exemplo que eu gosto de dar, imagine que você está andando, você está no teu carro e daqui a pouco o teu motor começou a ferver, tá? Você está viajando e o motor do teu carro começou a ferver e você teve que parar o carro para ele não fundir, tá? Qual que é o teu problema dentro desse cenário? É o carro que começou a ferver o motor, tá? Só que você propor uma solução para um problema amplo é a mesma coisa que você acreditar que o motor do teu carro ferveu por pura e espontânea ação do tempo, tá? Do nada ele começou a ferver. Não, você vai explorar a causa do porquê esse motor ferveu. O motor ferveu porque eu não coloquei água no radiador. O motor ferveu porque a ventoinha do meu carro não está funcionando. Daí, beleza, aí você descobre que a ventoinha do teu carro não está funcionando. Pô, mas por que a ventoinha do carro não está funcionando? A ventoinha do carro não está funcionando porque eu estou com um problema com uma pane elétrica ou a bateria não está alimentando de forma correta a ventoinha de refrigeração do meu carro. E assim vai. Por que ela não está alimentando? Porque eu estou com o meu cabo corroído. Daí você chega e, na verdade, o motor do carro fervendo, que era o teu primeiro problema, a consequência, na verdade, ele está fervendo porque a tua bateria do carro está com mau contato, tá? Eu não entendo nada de carro, não sei se isso faz sentido, mas eu acho que vocês entenderam a lógica da raciocínio. Inclusive, tem uma técnica que se usa nesse tipo de cenário, que é os 5 porquês, tá?
Se vocês depois, Ana, até se quiser dar uma jogada ali no Google em 5 porquês e pegar algum conteúdo rápido para compartilhar com o pessoal, acho que vale a pena. Que é basicamente isso, você ficar perguntando por quê das coisas, igual uma criança faz, tá? E a tendência é que você consiga descer níveis desse problema e encontrar, né, algo mais específico que se consiga, beleza, vamos trabalhar essa problemática que faz parte desse desafio e propor uma solução para isso, tá? Então, tanto do lado da solução, você abrir caixinhas, entender o que experiência significa, você entender o porquê as pessoas têm medo de viajar e porque elas estão se sentindo inseguras de praticar turismo no dia de hoje, por que isso acontece, é uma estratégia interessante também para você começar a desenhar as ideias, beleza? Outra coisa que funciona muito bem nessa etapa é pragmatismo. Quanto mais pragmatismo for praticado durante esse processo, melhor vai ser a tua solução, melhor vai ser a hipótese que vocês vão criar. Pragmatismo é sim ou não. Essa discussão que a gente está tendo agora, ela de fato ela causa um impacto positivo para pessoas que para o atendimento do negócio, sim ou não? Essa solução que a gente está desenhando, ela é algo, ela leva para o digital o storytelling que eu quero praticar dentro de algum dentro do turismo regional, sim ou não? Essa solução que a gente está desenhando, ela deixa claro os processos que ajudam as pessoas a entender a transformação pessoal que elas passam durante a visita nas cataratas, sim ou não? Então, basicamente, você validar de forma praticamente binária se o que você está desenhando é sim ou não, ajuda muito, tá? E é legal porque nesse processo que vai rolar bastante discordância. Vai ter pessoas que vão falar sim no teu time e vai ter pessoas que vão falar que não. E aqui começa o conflito que eu falei para vocês. Por que não e por que sim? E esse processo de você questionar as ideias ajuda você a tornar elas mais fortes, tá? E algumas dicas gerais que é interessante usar, principalmente agora pensando no contexto do hackathon, quando a gente desenha a solução, e isso é uma natureza nossa, tá? Natureza do ser humano, a gente pensa a solução muitas vezes antes de entender o problema. Ou antes de pegar e descer, como comentei com vocês, descer níveis do problema, né? Não olhar na consequência, mas você entender a causa desse problema, né? Muitas vezes, esse processo da gente pensar a solução antes causa uma desconexão entre problema e solução, tá? E mais para frente a gente vai discutir que o grande desafio do processo de validação e o processo de prototipagem e basicamente essa rodinha que a gente faz interativa de produção de valor é você conseguir encaixar essas duas peças. Literalmente, você encaixar a peça de quebra-cabeça do problema com a peça de quebra-cabeça da solução, tá? E essa brincadeira do sim ou não, nessa visão mais pragmática da solução, você consegue fazer de uma forma geral do projeto, né? Ou seja, a ideia e a solução que a gente está projetando, ela se conecta diretamente com o problema, ela é um espelho praticamente do problema, a gente consegue ver qual que é o problema, por que ele existe e qual que é a solução e como que a solução ela mata esse problema, a gente consegue ver isso de forma clara, sim ou não, tá? Se não, discute até que todo mundo entenda o porquê sim, ou encontre os pontos que estão faltando. A ideia parece viável, ou seja, essas perguntas, inclusive aqui, elas são muito parecidas com as perguntas que vão ser usadas para avaliar o projeto de vocês, tá? Na fase de banca, né? A ideia, ela se conecta com o problema e ela, de fato, ela pode resolver esse problema, sim ou não? A ideia parece ser viável, porque não adianta pensar numa coisa absurda que ninguém vai conseguir implementar ou que não faz sentido financeiramente, economicamente, tecnologicamente e cientificamente a implementação, né? Então, ela é viável, a gente consegue implementar isso num curto e médio prazo. É possível replicar e escalar, ou vai ser uma solução que só vou conseguir implementar em um único estabelecimento? Eu consigo levar isso para outros estabelecimentos? É um processo que eu consigo impactar vários negócios e várias pessoas, não só uma única pessoa? Sim ou não? Né? Daí, por último, a ideia gera impacto? Sim. Qual é esse impacto? Tá? Qual que é o impacto que a gente procura gerar na nossa ideia? Sim, a gente quer utilizar de QR Codes espalhados no restaurante, né? Aliás,
criar uma narrativa utilizando QR Codes que apresentam informações sobre o turismo numa situação X, tá? Então, daí você tem lá um QR Code que guia o storytelling dessa experiência que você está tendo. Coisas do gênero, tá? Então, qual que é o tipo de impacto? O impacto storytelling, o impacto atendimento, o impacto cinco sentidos das pessoas, e que se você impacta, se essa tua resposta é sim, qual que é esse impacto e começa a descrever esse impacto, tá? Então, basicamente, quando vocês pegarem e abrirem a entrega de ideação, vai ser questões parecidas com essas, só que mais aprofundadas, para vocês começarem a desenvolver o projeto e entenderem qual que é o impacto que ele causa dentro dessa situação que vocês estão se propondo a resolver o problema. Então, resumindo, ideação é basicamente o processo de você propor e encontrar as melhores hipóteses. O mais legal e a oportunidade que tem no Hackathon é você não construir sozinho, e sim você construir junto com as pessoas, não sozinho com o teu time, mas junto com as pessoas que fazem parte do Hackathon, com a Paty, que está aqui na live, com todas as pessoas de turismo, professores, mestres e profissionais e negócios de turismo que estão fazendo parte desse hackathon. Foco na solução. O que é foco na solução? Ah, beleza, a gente precisa melhorar a experiência e turismo é experiência, definir o que é experiência, abrir essa caixinha, entender o que existe dentro dela e escolher um pedacinho para começar a trabalhar, beleza? Focar nas habilidades do time, não nos pontos fracos do time. O que a gente tem de forte, o que a gente vai usar de ferramenta pessoal nossa para a gente propor um bom projeto. Foco no problema. O que é foco no problema? É você descer níveis. O radiador, o motor, ele ferveu. Por que ele ferveu? Porque ele está com mau contato no cabo da bateria. Pragmatismo. Isso funciona? Sim ou não? Isso faz sentido? Sim ou não? A gente gera impacto com essa solução desse jeito? Sim ou não? A ideia, ela se conecta com o problema? Sim ou não? A ideia parece viável? Sim ou não? É possível replicar e escalar esse projeto? Sim ou não? A ideia gera algum tipo de impacto? Sim ou não? Claro que a cada sim que você dá, você procura o porquê. Por que você está justificando? Por que sim? Tá? Me explica isso. E basicamente trabalhar dentro dessa metodologia é o que eu costumo recomendar nessa etapa de ideação para partir o quanto antes para a etapa de prototipagem e começar uma interação mais profunda com profissionais e pessoas do mercado, beleza? Muito obrigado, pessoal. Perguntas, tanto para mim, quanto para a Paty, quanto para a Ana, mandem ali no chat, por favor. Boa, já dá para puxar algumas aqui, Thiago, você falou bastante sobre isso, mas o pessoal estava debatendo aqui no chat sobre problema e solução, de você não se apaixonar, né, pela solução, de você focar realmente num problema. Uhum. Então o pessoal está falando bastante sobre isso aqui. Isso. Se apaixonar pela solução é algo curioso, tá? E é algo que todo mundo tem naturalmente. A gente se apaixona, a gente acredita na solução, por mais que ela não funcione, a gente tem esse apego, né, a esse Frankenstein que a gente cria, essa solução que a gente começou a trabalhar, as telas que a gente começou a desenhar. E é engraçado porque isso tende a ser perigoso, né? Até falar um pouco da Penny Clovister. A Penny Clovister, ela começou como uma plataforma de realidade virtual para ajudar pessoas a superar o medo de falar em público. Foi assim que a gente começou a operar o negócio. A gente ainda continua usando esse tipo de tecnologia, porém, na perspectiva de negócio, ela gera impacto, tá? As pessoas que usam gostam, as pessoas que implementam gostam, você consegue, de fato, ajudar pessoas a melhorar a habilidade de comunicação, só que na perspectiva de negócio, ela não funciona muito bem, é difícil vender realidade virtual, tá? Por quê? Porque realidade virtual ainda é uma tecnologia cara e não implementada. Existe uma infraestrutura para ser construída para a nossa tecnologia passar a fazer sentido. É a mesma coisa que desenvolver o aplicativo do Uber em 2006, quando ninguém tem smartphone, tá? Existe uma infraestrutura a ser criada. E daí, a gente, como pequeno negócio, se a gente tivesse cego e apaixonado por realidade virtual, a gente falou, não, vamos apostar em realidade virtual, vamos continuar em realidade virtual. A gente estaria tentando construir uma infraestrutura que ainda não existe e manter um pequeno negócio vivo. Seria um erro fatal para a gente ter feito isso, tá? Por mais que a gente ame realidade virtual, por mais que a gente entregue realidade virtual, a gente precisava e a gente precisou desenvolver outras soluções que atendessem o mercado e que tivessem menos fricção no processo de venda, que as pessoas conseguissem se relacionar com a Penny Clovister de uma forma mais rápida. Hoje, as pessoas podem se relacionar com a Penny Clovister utilizando o celular, basicamente, e estando dispostas a
a participar de um hackathon durante um final de semana. Então, esse é um exemplo. Se em algum momento alguma delas quiser adquirir realidade virtual e participar de um processo de desenvolvimento de comunicação utilizando realidade virtual, beleza, ótimo. Agora você já conhece a gente e a gente consegue oferecer esse tipo de produto e serviço, tá? Então, é o que a gente chama de upsell. A realidade virtual, ela virou um upsell porque justamente é um produto que demora, é muito mais caro vender esse tipo de produto do que a gente conseguir fazer isso com empresas, tá? Essa lógica de você evitar o apego à solução que você desenvolveu, e é isso que eu faço, isso que eu vendo, é um exercício exatamente de desapego para você focar no que realmente importa, que é entregar valor da forma mais rápida possível que você conseguir para as pessoas, né? Então, beleza, literalmente você impactar negócios e pessoas da forma mais rápida possível. E, Thiago, pegando o teu exemplo da realidade virtual, porque a gente fala muito de realidade virtual, toda vez que eu vejo palestra, né, eu mesmo, de vez em quando, uso fotinhos para ilustrar lá com o cara com a realidade virtual no turismo, mas eu falo assim, a gente tem que extrapolar a ideia de ser uma coisa engraçadinha e divertida, que nem eu faço com a minha filha aqui, coloco óculos nela, coloco ela sentada na cadeira para fazer a montanha-russa. Entendeu? Eu tenho óculos, eu tenho os vídeos e tal, eu faço isso daqui uma vez a cada um ano e olhe lá, e é uma coisa divertida para um único momento. Então, a realidade virtual e todas as soluções que vierem, elas têm que vir para agregar receita. Aí eu gosto de um exemplo do uso da realidade virtual que ajuda a empresa a ganhar receita, que é um restaurante em Londres que vende um drink com realidade virtual. Então, você pede o drink, e aí vem para você um óculos, e naquele óculos, naquele vídeo, você faz uma jornada sobre como aqueles ingredientes do drink e da bebida foram produzidas, sobre o que significa aquela bebida para aquela comunidade, quanto ela é importante, e passa por todo o processo de desenvolvimento até o processo de elaboração do seu drink. A hora que aí você passou por uma experiência imersiva, você viajou dentro do restaurante para lugares que você não iria, aí você tira o óculos e a bebida está na sua frente. Então, veja, ele deixou de ser algo engraçadinho para ser algo que gera receita e tem valor para o empreendimento, né? Valor. Então, a sua fala me lembrou deste exemplo, porque eu sempre vejo consultores e todo mundo falando que isso é o máximo para o turismo. Eu não acho que seja o máximo até que você encontre um ponto em que isso, de fato, gera resultado para o negócio. Um outro exemplo, dentro dessa linha, assim, que eu acho, quando a gente estava lá em São Francisco, tinha a Shuai, que era uma chinesa que estudou junto comigo no programa de startup que a gente fez lá, de aceleração, e ela é game designer, né? Ela faz design de jogos, do storytelling, não a parte gráfica, ela faz a narrativa do game, como que ela vai funcionar e tal. E ela trabalha muito com escape room digital, ela faz esses escape rooms, né, que as pessoas vão em grupo. E olha que interessante, ela começou ela começou o negócio dela focada em ajudar times de remotos a se relacionarem, tá? O foco, desde o começo do projeto dela, viu, cara, pessoas que trabalham de forma remota e times que trabalham de forma remota tendem a não se relacionarem, porque elas só estão na plataforma online no momento que elas vão trabalhar junto. O produto dela começou a funcionar quando ela pivotou para o mercado de turismo. Então, o que ela faz hoje? Ela tem ela tem tipo um game que tem tudo a ver com isso que você falou, Paty. Ela tem um game que, quando você vai para São Francisco, que você visita vários pontos, é tipo uma trilha de turismo gamificada, que quando você vai para algum lugar, depois você vai para algum lugar, daí tem um QR Code escondido, que você bate fotos desse QR Code, esse QR Code que você bateu, ele fala que você tem que ir para o outro lugar, que aí nesse outro lugar você vai se conectar com tal pessoa, e vai falar tal coisa, a hora que você falar tal coisa, ela vai te mostrar uma realidade aumentada, e dessa realidade aumentada vai te mandar para outro lugar da cidade, e foi uma experiência super divertida, que a gente fez, e ela justamente, ela juntou um leque de tecnologias de realidade aumentada, QR Code, ela digitalizou basicamente esse tour pela cidade, e era legal porque ela tinha diferentes trilhas que você podia fazer. Então você tinha uma trilha geek, né? Ah, beleza, sou nerd, quero ver o que tem de conteúdo nerd na cidade. Você tinha musical, você tinha tecnológica, porque São Francisco tem essa coisa de startup, então você também podia fazer esse tipo de trilha.
E era legal que você podia escolher, você ia lá, você ia no protótipo dela, escolhia, você fazia a trilha que você quiser na cidade, e era algo gamificado, assim, que no final você terminava... Muito legal, super, já me deu vontade de fazer, muito legal mesmo. Sim, foi transformador, para mim foi transformador, assim, porque, cara, olha que massa, aprendi muito sobre São Francisco, e foi um lado B de São Francisco, não foi aquela coisa mais clássica, assim, era esse processo gamificado, assim, que eu achei super legal. Boa. Aqui, ó. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Susan, vai sim. Todas as nossas lives ficam gravadas e disponibilizadas dentro do Discord no canal Programação, tá? Então lá tem tanto as lives que vão rolar, como as lives que já aconteceram. Então tem o linkzinho lá do YouTube que você pode conferir e assistir quantas vezes você quiser. A Adriana mandou aqui, se a vida é um limão, faça uma caipirinha ou uma limonada, você decide. Exato. Tem mais perguntas aqui, ó. Aqui tem para a Paty aqui embaixo também. Gostaria de saber mais de turismo de experiência pós-pandemia. E mais sobre turismo de experiência também, a Evani quer saber. Então, a gente falou aqui um pouquinho do conceito de experiência, né? E o conceito do turismo de experiência, ele nasce do conceito da economia da experiência. E a economia da experiência, a gente traz isso, o varejo, né, trouxe isso lá no início, e o turismo foi se apropriando disso porque faz muito sentido. E o conceito, ele é relativamente simples. Eu acredito que o desafio é a gente encontrar a história por trás para contar o roteiro, o melhor roteiro, o enredo que você precisa trabalhar para chegar nessa experiência. Talvez, assim, pensar em alguns exemplos ajude a tangibilizar melhor o que é esse conceito, né? E eu vejo assim, olha, a questão da experiência, porque a gente está falando muito aqui do olhar do turista. Lembrem que ontem a Marcela falou que a gente também precisava ter um olhar da dinâmica do negócio. Então, pensar também a questão da experiência da porta para dentro da empresa. Como é que a gente trabalha isso dentro da própria empresa, no processo, seja no processo criativo, seja no processo da organização do negócio, tá? E algumas coisas assim me lembram muito bem da formatação do atrativo, da formatação do produto com foco em experiência. Tem um restaurante que eu acho fantástico na Argentina, aqui no nosso vizinho Porto Iguaçu, que é The Argentina Experience. E desde o início que você entra, e assim, a hora que você vê, gente, é uma história bem contada. É uma história que pensa do início até o final da sua refeição. E você entra lá para fazer uma refeição e uma degustação de vinhos. Só que você entra, já tem um ambiente que não é um ambiente bonito, é um ambiente cheio de caixas de vinho, e a pessoa que te recebe faz uma alusão. Agora é a hora da gente deixar todas as nossas preocupações aqui dentro dessas caixas, aqui dentro deste depósito. Você vai entrar e você do restaurante. Aí ela pega e faz. Você não deixou a sua realidade para fora, né? Uma porta não é necessariamente uma porta. Então, você já entra com essa coisa. Não, aqui as minhas preocupações não entram. E aí, a cada refeição que você faz, existe uma interação, existe uma história junto com aquele prato, né? De que outras formas, em que outros momentos a gente consegue implementar essa história, né? Então, pensem sempre do ponto... E daí não importa se é pós-pandemia ou não. Eu acho que a questão-chave do pós-pandemia foi isso que o Thiago trouxe, é a segurança. Então, e as pessoas vão aprender, a gente não vai sair deste momento tão rápido, tá? A gente já está vendo aí a Europa vivendo a segunda onda, né? Não só a Europa, o Canadá também, o Canadá tinha retomado as aulas, a Europa, vários países da Europa retomado as aulas, e aí agora estão entrando na segunda onda, estão fechando, né? Parece até estranho para nós pensar que lá as pessoas circulavam sem máscaras.
nos espaços, só precisava usar máscara dentro dos estabelecimentos, nas ruas, em outros lugares não precisava usar máscara, agora eles vão começar a utilizar máscara. Então, entrando nessa segunda onda, ou seja, a gente ainda tem um tempo até toda a população mundial estar protegida. E neste tempo, nós vamos aprender a conviver com a doença. Esse aprender a conviver com a doença também vem forte a questão do conhecimento e do comportamento do turista para que ele seja seguro. Uma das coisas mais discutidas essas últimas semanas, em função do feriado, foi o comportamento do turista. Então, as empresas vêm procurando adequar os seus processos para a conduta segura, mas os turistas ainda não estão informados sobre o que é ser um turista seguro, né? E a gente, como turista, tem um outro comportamento, a gente se veste de um outro personagem quando nós somos turistas. O turista, ele é muito mais empoderado, o turista, ele tende a gastar mais do que ele gastaria no seu dia a dia, então ele adota uma outra personalidade. E, às vezes, uma das personalidades é isso, assim, é ser intransigente, não querer seguir as regras, porque no dia a dia ele já segue tanta regra, né? Mas isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, é inseguro para ele, é inseguro para todos. Então, são problemáticas que eu vejo que vem junto com a pandemia, o pilar central é a questão da segurança, e isso afeta o transporte, né? Isso afeta a experiência na localidade, o fluxo dentro do empreendimento, dentro do estabelecimento, que a gente chama de equipamento turístico, mas a experiência em si, a essência da experiência, a gente trabalhar com os 5 sentidos e pensar um enredo para contar essa história. Perfeito. Nossa, é muito bom escutar você, Paty. Não, e daí você vai falando, eu já vou maquinando aqui, ó, por exemplo, né? Como que você faz, como propor uma solução para corrigir comportamentos intransigentes dos turistas, para trazer segurança para todo mundo, sem prejudicar a experiência, né? Sem prejudicar storytelling, atendimento, 5 sentidos, transformações, surpresas. Como é que a gente faz isso? Né? Isso, e acrescentando só mais um tempero, isso pode ser feito, inclusive, com bom humor, né? Sim. Que bom humor também é algo que faz parte, tem um grande valor. A gente vê aí, não sei se vocês se lembram, mas foi muito polêmico quando a Azul entrou e os comissários de bordo, eles davam as instruções de uma forma completamente diferente. Isso mudou a forma como as companhias aéreas comunicam os procedimentos de segurança que absolutamente ninguém prestava atenção, mas eles conseguiram chamar a atenção para isso. Então, o bom humor é algo que é muito bem-vindo, inclusive quando a gente tem que orientar as pessoas. Exato, faz parte da surpresa, né? Da transformação, né? É legal isso. Tem várias perguntas aqui, ó. Uma delas, Eric perguntou: queremos prestar serviços de esterilização de ambientes com luz ultravioleta tipo C, usar luz ultravioleta tipo C é a nossa solução. O foco é a esterilização ou nas aplicações da UV? O foco é na esterilização. A solução de vocês é esterilização de ambientes, tá? Se você vai usar luz ultravioleta, sei lá, Você fala muito do ozônio. Exato, ozônio, grafeno, qualquer coisa que você for usar, o que importa é esterilização de ambientes, tá? A solução de vocês é esterilização de ambientes. A tecnologia, o meio que vocês vão fazer isso, não importa. A Panic Lobster, o objetivo da Panic Lobster é ajudar pessoas a melhorar suas habilidades de comunicação. Independente se a gente faz isso utilizando Discord, webinar, um hackathon, ou se a gente faz isso utilizando realidade virtual. O foco é comunicação, tá? Então, tá aí. Juvenâncio. Alguma perspectiva sobre turismo de massa, digo, grupos, ônibus, CVC nos destinos, circuitos, etc.? Então, é legal, assim, porque eu tenho visto as grandes operadoras, que é o caso da CVC, também revendo todo o seu modelo de negócio. A CVC está desenvolvendo uma plataforma de marketplace para que outras empresas também coloquem os seus produtos ali. Olha só que virada de chave, né? O grande lance de ganhar dinheiro da CVC sempre foi ela ser dona dos ativos, dos equipamentos, dos serviços, tanto que nos destinos a gente entra no ônibus da CVC, não é o ônibus da CVC, é um receptivo local que se vestiu de CVC, tá?
Agora não. Agora ela está abrindo todo o poder dela de circulação de pessoas, por quê? Porque ela gera fluxo para ganhar dinheiro com outras formas também, revendendo pacotes. Então, assim, o turismo de massa, gente, parece que é uma coisa ruim, mas não é. O Parque Nacional do Iguaçu é turismo de massa e é um dos parques cases no Brasil e no mundo de sustentabilidade. Então, turismo de massa e sustentabilidade não são coisas antagônicas. Quando a gente organiza bem o turismo de massa, ele é muito legal e ele te ajuda a gerar receita por causa do volume. Então, se você tem uma grande atração, pensar a questão de processos de segurança para o turismo de massa é muito bem-vindo. Isso vai desde a organização da chegada, da capacidade daquele espaço, de calcular a área ali dentro, de calcular qual que é a estrutura que eu preciso de segurança dentro do estabelecimento. Então, legal trazer isso, porque assim, não pense turismo de massa, embora as pessoas não estejam querendo frequentar lugares com muita gente, a gente pode trabalhar com volume de pessoas de forma organizada, sem aglomerar, né? E com uma estrutura segura. Aí a gente pode conversar um pouquinho mais. Nós temos os manuais de conduta segura que foram todos eles validados por uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde aqui, feito com base na Organização Mundial de Saúde, com as regras do selo do Ministério do Turismo. Então, quem quiser falar sobre esse assunto, a gente tem bastante coisa já escrita e bem atualizada em relação à conduta segura. Muito bom. Mais perguntas, Ana? Vamos ver. Estava ajudando o pessoal aqui a montar time. Tem gente precisando montar time ainda aí, ó. Pessoal, aproveitando, enquanto o Thiago dá uma olhadinha ali, quem ainda está sem time, fica tranquilo, depois da live, vai lá no Tô Sem Time. Equipes também que têm vagas em seus times, deem uma olhadinha no Tô Sem Time para ver se vocês conseguem puxar alguém para o time de vocês. Beleza? Alguém perguntou sobre o nome da moça que eu comentei lá de São Francisco, o nome dela é Shuai, tá? Eu respondi aqui no chat, Shuai Shen é o nome dela. Ela é uma chinesa que mora em São Francisco. O nome da empresa dela é Great Games 8. E ela faz enfim, depois que ela colocou isso, ela fez essas trilhas de turismo, foi ali onde ela ganhou bastante... É algo mais regional, ela não se tornou uma empresa de tecnologia, mas é algo que vale a pena fazer quando for para São Francisco. Estou interessada em conduta segura. Alguém tem algum link? Se alguém tiver algum link para compartilhar. Eu vou mandar os links em que eles vão poder baixar os manuais de conduta segura. A gente já tem quatro manuais publicados para as seguintes atividades: bares e restaurantes, meios de hospedagens, atrativos turísticos e eventos. Eu já tenho o conteúdo, mas eu ainda não tenho pronto o manual de agenciamento e transporte. Então, qualquer coisa, se quiser trabalhar mais profundamente com a questão de agenciamento e transporte, me pergunta pontualmente ali que eu vou mandando qual que é a orientação. Massa, show de bola. Então, muito bom. Como vai ser a entrega, a primeira entrega, Edu? Vai ser tipo uma espécie de formulário que você vai preencher, você vai poder colocar links de drive para compartilhar produções, tá? É uma entrega super simples, não tem logo muito... Logo depois da live, ali no canal Entregas, você já vai conferir as perguntas, tá? Que a gente vai passar. E até esses links da Paty, a gente vai colocar eles disponíveis ali no canal Avisos do Discord, tá? Então, vocês vão poder baixar lá. Tem também vários outros links que a gente vai postar para vocês, que vocês podem usar aí nesse processo de ideação. Boa. Beleza? Dicas... Opa, desculpa. Pode puxar. Dicas de mentoria, que o Daico comentou, tratando-se de experiência, é válido olhar um pouquinho sobre neuromarketing. Ele colocou aqui, ó. Então, pessoal, dê uma pesquisada sobre neuromarketing. Qualquer coisa, o Daico está à disposição também para dar mentoria para vocês. O Daico está aí para dar mentoria. Pergunta boa aqui também do José Reis Freitas Neto. Como descobrir se a solução que estamos planejando já existe? Somente pesquisando na internet? Tem várias formas, tá? Você pode perguntar para as pessoas do mercado se elas conhecem alguma solução, perguntar para os mentores, você literalmente conversar com as pessoas. E claro que a internet acaba sendo uma fonte interessante. Mas, tá? Se a solução já existe no mercado, não é necessariamente um problema, tá? Você querer... Assim, às vezes quando a gente fala de inovação, você querer começar um processo do zero não é algo
muitas vezes eficiente. Às vezes você saber e você encontrar soluções parecidas com a tua no mercado é um excelente sinal positivo, na verdade, tá? A única coisa é entender o que se pode fazer de melhor em relação à solução que já existe, entender o porquê que essa é a tua solução é melhor. Às vezes é melhor porque ela é mais fácil de ser implementada, às vezes ela é melhor porque ela é mais barata, às vezes ela é melhor porque ela é brasileira, por exemplo. Talvez a solução que existe é uma solução de fora do Brasil, que o custo de operação e de manutenção e de contratação ele é mais cara, e se você fizer uma solução nacional, ela vai ser mais acessível para todo mundo. Então, esse é um exemplo, tá? Então, assim, não tem problema a tua solução ela já existir, ela tá no mercado, e desde que você entenda qual é um fator competitivo que você pode trazer de diferencial em relação ao que você está fazendo, tá? Agora quer saber mais sobre o desafio comunidade. Eu queria que a Paty falasse um pouquinho, que é justamente ali sobre essa questão de a gente desenvolver práticas e mecanismos de cooperação para ajudar aí o setor de turismo. Opa, tá sem áudio, Paty? Eu fiz o contrário, ao invés de eu ligar, desliguei. A questão da comunidade tem muito a ver com a gente trabalhar melhor o ambiente do negócio. Então, talvez ali passe por soluções junto com as entidades de classe, passe por soluções junto com o ecossistema, por soluções que agreguem empresas dentro de um destino. E aí eu acho legal vocês conhecerem um pouco da questão da dinâmica da organização do turismo, né? Existe um grande programa nacional que começou no começo dos anos 2000, quando foi criado o Ministério do Turismo, que é o Programa de Regionalização do Turismo. A gente falava muito no Brasil de municipalização, mas o consumo do turista, ele não é de um município. A gente não vai para o Mato Grosso do Sul, para Bonito, na cidade de Bonito. Aliás, um dos principais atrativos de Bonito não está na cidade de Bonito. O que eu quero dizer com isso? Que a gente consome o produto turístico regionalmente. Então, a gente, de um processo de organização, começou a se desenvolver e organizar as regiões turísticas, o que já se trabalhava há muito tempo na Itália, né? Então, a região do Parmigiano Reggiano, né? A região de Champagne, a região dos castelos. Então, isso já se trabalhava, por quê? Porque é a forma como o turista consome. Então, a gente não obedece fronteiras. E aí começou a se organizar um processo regionalizado do turismo em todo o Brasil. Então, hoje nós temos isso bem melhor estruturado, né? Todos os estados estão divididos em regiões turísticas, e eu acho que este é um princípio importante quando a gente pensa no processo de comunidade e ambiente. Como é que eu impacto não só dentro de um município, mas dentro de uma região como um todo. E isso é a essência, talvez, é um dos pilares desse processo de soluções de comunidade. A gente pode pensar também em comunidade como pequenas comunidades dentro daquele destino. A comunidade ribeirinha, a comunidade dos produtores de artesão, a comunidade pesqueira, né? Tem alguns projetos fantásticos nessa linha, com foco em experiência comunitária, mas não necessariamente é isso que a gente está pensando ali. A gente está pensando em como é que eu trabalho soluções que impactam toda uma região, sem pensar muito em fronteiras, mas pensando mais no ambiente, mais no produto como um todo. Boa, perfeito. O Augusto, ele mandou aqui uma pergunta também bem, que eu acho que é em relação à solução de ela já existir, tá? E daí, assim, e se a solução existe, porém ela não é popular, tá? Daí cai naquele lance dos 5 porquês que eu comentei. Entender o porquê ela não é popular é o primeiro passo, tá? Então, por exemplo, Eric Lobster, utilizar a realidade virtual para superar o medo de falar em público. É uma solução popular? Não muito. Poucas pessoas têm realidade virtual. Por que pessoas não têm realidade virtual? É uma pergunta, é algo que tem que ser resolvido para talvez um dia tenha que ser popular na plataforma de realidade virtual, tá? Daí você entender o porquê a realidade virtual ainda não é popular é um primeiro passo, tá? Para talvez tentar daí desenhar uma solução mais acessível, digamos assim. Tem muita pergunta para a Paty aqui. Vamos lá. A Paty acabou de falar de comunidade, tá, viu, Mara? Ela explorou isso, então
às vezes chega um pouco atrasado, mas deve estar terminando aí. Deixa eu ver aqui. Dentro do processo de validação da ideia, dá para pensar em usabilidade e aplicabilidade, flow map para mapear funcionamento, solução digital com user e sem user? O Pedro perguntou, provavelmente ele é da área de UX. Sim, dá para você pensar nisso. Eu, particularmente, acho que essas etapas elas ficam mais interessantes quando você começa a cair já para um processo de validação. Você desenhar um flow map, um fluxo de funcionamento, é legal para você poder mostrar já para potenciais usuários, tá? Aí, ela pode ser a etapa final da tua ideação. A hora que você já encontrou alguma coisa, beleza, vamos por esse caminho, é interessante você desenhar esse tipo de coisa. Mas imagine que a etapa de ideação é basicamente você estar parado no teu time numa trincheira cheia de caminhos que você pode seguir. Posso para cá, posso para cá, posso para cá, posso para lá, para lá. Você tem um universo na tua frente que você pode seguir o caminho do projeto que você vai tocar. Esse é o momento que você vai decidir para qual trilha você vai entrar, tá? Então, e tecnicamente, quando você entra, onde começa esse desenho mais técnico, digamos assim, da solução, tá? Beleza, então a gente vai para cá, então agora eu vou desenhar o meu mapa, vou mostrar vou começar a pensar em como essa solução vai funcionar, tá? A etapa de ideação é uma etapa anterior, é uma etapa de reflexão, entender do problema, ir a fundo. Quanto mais a fundo você conseguir no problema, melhor. Quanto mais a fundo você entender o porquê que a tua solução ela faz sentido e porque ela se conecta com o problema, melhor, tá? Basicamente isso. Esperando do desafio digital, Paty. Acho que ela quer talvez algo... o Igor aqui perguntou... Acho que ele quer saber um pouco mais a tua opinião sobre o desafio de transformação digital. Então, o desafio de transformação digital, ele tem a ver com a questão da digitalização dos pequenos negócios. Por incrível, pode até parecer estranho aqui, talvez para a maior parte deste público, que a gente ainda converse com empresários que digam assim, mas puxa, eu não quero estar nisso, eu não quero estar no iFood, eu não quero estar nas plataformas, eu não quero me preocupar com o TripAdvisor, né? O Booking me explora, né? Então, assim, às vezes, esse é muito um olhar de empresários tradicionais e que já há muito tempo resolveram os problemas deles de outras formas. E agora chegou a pandemia rompeu muito com isso, né? Quem conseguiu se manter e se reinventar e quem tinha um mínimo de digitalização saiu na frente deste processo e conseguiu se posicionar um pouco melhor e ter mais agilidade para atender o público, e quem não era, podia ter um ótimo negócio, mas não está conseguindo se reinventar. Para mim, o processo de digitalização, ele passa talvez assim, por 2 pontos. Um, é a gente sensibilizar esses pequenos negócios e criar facilidades, porque eu vejo assim, o fato dele não conseguir se comunicar, por exemplo, numa rede social, comunicar a empresa dele numa rede social, também tem a ver com a forma como a rede social se apresenta, ou da forma como ele vê a rede social. Então, se a gente conseguir criar soluções para ele que facilitem esse processo de digitalizar o negócio dele, tanto melhor. Né? Então, ele não quer, mas não é uma opção. Se ele está vendendo um produto de experiência, ele tem que entender e procurar estar no Airbnb Experience. Essa barreira precisa ser quebrada. Então, eu acho que este é um ponto. E o outro é de que forma a gente melhora a reputação online dos negócios, de que forma a gente cria serviços que facilitem o consumo digital do turismo. Imagino que a questão do desafio digital passa um pouco por isso, tanto em desenvolver do ponto de vista do consumidor, como também do ponto de vista dos negócios, a gente conseguir romper barreiras e facilitar processos. Quer ver uma coisa que revolucionou as OTAs, são as Online Travel Agents, né? Decolar, Booking, Expedia, são as OTAs, que são essas grandes agências online, né? O fato dos sistemas um sistema se comunicar com vários outros, com todos os outros sistemas e distribuir o produto dele online. Então, para hotel, isso é um ponto-chave. Se nascer uma OTA que não se comunica com os sistemas online dos hotéis, ele não vai entrar. Por quê? Porque ele pode dar overbooking no hotel dele, isso é um risco muito grande.
Se nascer uma OTA que não gera volume de pessoas e fluxo, ele não vai entrar, porque não gera resultado para o negócio dele, e ele já vê as OTAs como um parceiro que ele não gostaria de ter, né? Um parceiro comercial que ele não gostaria de ter. Então, a gente precisa pensar nesse processo de digitalização muito mais de facilitação. E aí, eu tenho visto algumas empresas sendo bem-sucedidas nisso, tanto criando facilitando essa interface, como trabalhando com inteligência artificial, para que a pessoa não, né? A empresa, ela está lá na OTA, ela está lá no Booking, mas ela começa a gerar fluxo para o seu próprio site e gerar venda direta pelos seus próprios canais. Puxa, aí legal, o Booking serviu de vitrine para mim, mas agora eu consigo fazer conversão pelo meu próprio canal. Então, são problemáticas para a gente pensar aí com relação à digitalização das empresas de turismo. Perfeito. Tem algumas perguntas que eu estou vendo aqui que eu acho que elas são mais específicas, que eu acho que vale a pena daí tentar uma mentoria com a Paty lá dentro. Depois da live já estão liberadas, então acho que é legal, assim, muito pontual, porque provavelmente deve ser em relação ao projeto de vocês, então acho que é legal daí vocês comentarem que a mentoria vai ser mais efetiva. Exato. Outra coisa, assim, essa questão, por exemplo, o hack pela gastronomia, ele teve um caso, ele é um caso bem específico também, que se relaciona com isso que a Paty falou. A grande verdade é que da noite para o dia, presença online, reputação online de pequenos estabelecimentos se tornou essencial, tá? Não era essencial. Tipo, você podia, uma pousada na Ilha do Mel, ela não necessariamente precisava ter um bom Instagram, tá? Não era um fator decisivo, muitas vezes. E agora, da noite para o dia, a importância de se ter reputação online em todas as plataformas, seja no Airbnb Experience, Instagram, LinkedIn, seja lá onde fizer sentido a experiência que você tem que entregar e se relacionar com o cliente, ela se tornou essencial, tá? Então, inclusive hoje, agora pegando o exemplo da área gastronômica, uma pizzaria, ela tem muito mais concorrente. Né? Hoje a pizzaria ela está concorrendo com burger, ela está concorrendo com o cara que deu 5% de desconto no iFood, ela está concorrendo com todo mundo, está todo mundo concorrendo na mesma plataforma. Eu não concorro mais numa região, estou concorrendo com basicamente o mercado inteiro. E um fator decisivo dentro do cenário e um grande desafio é a fidelização de clientes. E a fidelização de clientes ela se passa pela forma pela qual estabelecimentos estão conseguindo se relacionar com os seus clientes, que não seja só o delivery, que vá além do delivery, que seja online. Então, a presença digital, ela se tornou algo essencial, essa é a grande verdade. E essa foi uma provocação que eu fiz, assim, pensar em kit, tá? Pensar num kit de transformação digital, pensar em alguma ferramenta, em algum método onde você pode ajudar estabelecimentos a melhorar a presença online, dentro ajudar estabelecimentos a desenvolver essa presença online, a desenvolver uma marca online para se relacionar com as pessoas, é algo que pode ser interessante para essa galera. Legal. E queria só fechar com um outro princípio que pode ajudar a gente a pensar a problemática dos negócios, que é a questão do produto turístico. O produto turístico é um conjunto de facilidades e serviços que está disponível no mercado. Então, vamos imaginar um supermercado, né? Que daí eu consigo tangibilizar o que é um produto. Ele está lá na prateleira, eu chego e compro ele. Só que quando a gente fala de turismo, a gente está falando de serviços. Então, pensem como é que a gente pode trabalhar melhor essas prateleiras para o turista se servir. Pensem como é que a gente pode embalar melhor esses produtos para que se perceba qual que é a experiência que vai ser vivida e como é que a empresa pode distribuir e alcançar volume, alcançar fluxo desses produtos turísticos que estão sendo formatados e distribuídos. E eu falo sempre para a empresa e para os destinos, né? Não basta ter lá o rio, o Vale do Rio do Ribeira, maravilhoso, com super potencial para nível não sei quantos de rafting. Se eu não tiver a estrutura do receptivo, se eu não formatar um produto, se eu não colocar na internet, se eu, como consumidor, não conseguir acessar um rafting no Vale do Ribeira, o potencial vai continuar lá no rio.
né? Então, assim, como é que eu consigo, isso eu estou falando de um produto de experiência, mas como é que eu consigo trabalhar ferramentas para que a empresa consiga se distribuir nessas prateleiras, né? Quais são as prateleiras que eu quero, qual a estrutura dessas prateleiras que eu quero e como é que eu chego no meu potencial consumidor. Boa. Cara, é um curso mesmo. É um problema bom, né? Vamos combinar? Dá para fazer um hackathon de vários dias aí, para a gente conseguir criar tudo isso. Ó, todos os links a Paty já me passou, então, manual de conduta de segurança para eventos, para ativos turísticos, todo esse material tá dentro lá do Discord. Eu fiz um canal novo chamado Links Úteis, então tá facinho para vocês encontrarem e terem acesso a todo esse material. Paty, o que você for vendo que contribui aí também, vamos postando lá, se os mentores também tiverem material extra que possa ajudar, a gente pode compartilhar direto nesse canal para todo mundo ter acesso. Legal. Fechou, pessoal? Fechou? Vamos, galera, vamos. Entrega liberada lá no canal Entrega, tá? Entrega tá liberada, a partir de agora vocês já podem ver ali as perguntas da primeira atividade que a gente vai ter que desenvolver. Vamos liberar agora também o acesso aos mentores, então a gente vai passar as orientações de como essas mentorias ocorrem. Vocês vão pedir mentoria dentro do próprio canal de vocês e os mentores vão até o canal de vocês para conversar. Vocês podem convidar ele ali para entrar no canal de voz, que otimiza ali bastante a comunicação. Então agora o bicho começa a pegar para valer, então vamos que vamos, contem com a gente também. E a 1h a gente tem live de Tira Dúvidas. Então, se tiverem precisando de ajuda, a gente também está disponível, a gente vai abrir uma call aqui rapidinho, só para a gente poder tirar as dúvidas pontuais de vocês. Então, quem tiver dúvida, cola na live mais tarde. A gente se vê no Discord, estaremos lá e vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, Paty, valeu. Até já. Tá, tchau, tchau. Só falando aqui, eu compartilhei ali o link do Tira Dúvidas, tá? Para vocês já se inscreverem, que vai ser 1h. Vou compartilhar também de prototipagem que acontece hoje à noite, que a gente vai discutir sobre a próxima etapa, como é que a gente vai transformar essa ideia de vocês em algo para mostrar para as pessoas, beleza? Então, esse primeiro link que está ali no chat é o Tira Dúvidas, e agora esse segundo link que eu estou colocando é o de prototipagem, que vai acontecer hoje à noite às 19h, Ana, é isso? 5, né? Às 5h. Exato. Tá? Beleza? Tamo Show. junto. Paty, Ana, valeu aí. Tamo lá no Discord. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até já. Até mais.